Bom dia, eis-nos aqui, vossos filhos terrestre Pai, eis-me aqui, vossa serva. Epístola de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, a palavra hoje nos traz, capítulo 4, do verso 1 ao 25. Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daquele que são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está isso escrito, que lhe foi levado em conta,
mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa das nossas justificação. Palavras da salvação. Abraão foi justificado pela carne? Não, ele foi justificado pela fé, não pelas obras, mas pela fé. Assim como o que não trabalha, também os circuncisos e incircuncisos também foram justificados pela fé. O que nos justifica perante Deus? Porque Ele também vai nos justificar só depois que vê se somos realmente justificados pela lei. Porque veja bem, Deus ele nos colocou uma lei para que pudéssemos ser justificados. E nós só vamos ser justificados pela fé. Só que antes verificado a lei. Qual que é a lei que Deus nos impôs a ser justificados? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só assim nós seremos justificados. Temos que crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Esta é a lei para que sejamos justificados pela fé. Portanto, se você não crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus, você não será justificado por ele, porque isto é a comprovação de que você não tem fé. Então, se você tem fé que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então você é justificado pelo Pai. Gratidão, Senhor, obrigada por todas as bênçãos que nos dá. Livra, Senhor, liberta-nos, Pai, cura-nos das doenças autoimunes, liberta-nos das prisões do Alzheimer, da esclerose múltipla, da depressão, da síndrome do pânico, da esquizofrenia. Liberta-nos, Pai, de todo e qualquer mal, de toda e qualquer energia negativa. Dai-nos livramento, Senhor. Abençoa vossos filhos que se encontram nas estradas e liberte, Pai, a nossa nação da mão do iníquo. Façamos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém.